Salve, salve, alunos do sétimo ano, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ver a aula número 2, viu? É com essa aula que vocês vão responder a atividade número 2, tá bom? E o assunto dessa aula são dois. E o primeiro a gente vai ver o primeiro assunto, que é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é aqueles números que vocês viram desde o primeiro série, desde o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Ele é representado com a letra N, chamado de conjunto dos números naturais. Ele começa a partir do zero. É o zero, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, sem fim. Esses três pontinhos aqui é chamado de reticências. Ele significa que não tem fim. Esse número ainda continua. Vai para 100, 120, 130, 1000, 2000, 3000. Então os números é infinito. Não tem fim. Tá bom? E esses números tem o antecessor e o sucessor. Exemplo, número 3. Qual é o antecessor de número 3? É aquele que vem antes do 3. Qual é o número que vem antes do 3? O 2. Sucessor é depois. Qual o número que depois do 3? É o 4. Aqui tem o número 8. Qual o número que vem antes do 8? É o 7. E o depois de 8? Depois de 8 é 9. O número que vem antes do 7, o 6. O número depois do 7, 8. Número 12. Qual o número que vem antes de 12, que é o antecessor? O 11. E o número depois do 12 é o 13. O único número que não tem antecessor é o 0. No conjunto dos números naturais, não tem antecessor do 0. Então, não tem. Agora, o sucessor do 0 é o número 1. No conjunto dos números naturais, tem operações impossíveis de responder. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui primeiro as situações que são possíveis. Como 5 tirando 3 é 2. Pode, isso daí pode. 5 tirando 4, pode? Sim, pode, que é 1. 5 tirando 5, pode? Sim, pode, que é 0. Agora, tu tem 5, tem como tirar 6? Não pode. No conjunto dos números naturais, não pode. 5 dá para tirar 9, olha. Você tem 5 dedos bem aqui. Tem como eu tirar 9 dedos dessa mão? Não tem. Porque eu só tenho 5 dedos aqui, como é que eu vou tirar 9? Não pode. Então, não tem como responder. De 0, dá para tirar 3? Não tem. Então, gente, tem operações no conjunto dos números naturais que é impossível de responder. Olha, o conjunto dos números naturais foi o primeiro conjunto que foi inventado pelos povos, viu? Agora, apareceram algumas situações que era impossível de representar com esses números. Então, foi criado outros números e esses números foi chamado de números inteiros. Tá bom? O conjunto dos números inteiros é representado com a letra Z. Olha, aqui é o meio do conjunto dos números inteiros. Então, ele tem aqui o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, sem fim. Esses dois pontinhos significam que é sem fim, é infinito. Infinito. E para cá é a parte negativa. Tem os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, sem fim. E essa representação pode ser feita por uma reta. Essa reta é chamada de reta numérica, tá?
que é basicamente igual o conjunto dos números inteiros. Olha aqui a reta. Então tem um zero aqui que é o meio do conjunto dos números inteiro. Parte do lado direito é a parte positiva. Quando é positivo não é obrigado a aparecer o sinal de mais, assim. Quando um número não tem sinal, significa que é positivo. Agora, quando ele é negativo, é necessário aparecer o sinal de menos. Então aqui nós temos número 1, número 2, número 3, número 4, sem fim. Então, a partir do zero, aqui para o lado direito, é o sentido dos números positivos, tá? E do lado esquerdo do zero é o sentido dos números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui significa a mesma ordem, viu? Dos números naturais. Tipo assim, ó, o 1 é maior do que o 0, o 2 é maior do que 1 e maior do que o 0, o 3 é maior do que 2 e maior do que 1 e maior do que 0, o 4 é maior do que 3, que é maior do que 2, que é maior do que 1. E aqui é do mesmo jeito, ó. O menos 3 é maior do que o menos 4. O menos 2 é maior do que o menos 3 e é maior do que menos 4. O menos 1 é maior do que o menos 2, que é maior do que menos 3 e que é maior do que menos 4. O 0 é maior do que qualquer número negativo. E qualquer número positivo é maior do que os negativos, tá bom? Agora, como é que a gente lê os números negativos? Aqui tem um sinal de menos e um 8. Como é que lê? Lê-se menos, menos 8 ou 8 negativo. Vou botar 8 negativo. 8 negativo. Pode ser lido menos 8 também. E aqui como é que se lê? 5, sinal de menos, eu tá longe. 5 negativo. E como é que se lê esse outro número? Menos 10 ou 10 negativo. E como é que lê os números positivos? Da mesma forma. É 6 positivo. E como é que lê esse mais 15? É 15 positivo. E aqui 25 positivo. Situações em que usamos os números inteiros. Então, os números inteiros foi inventado justamente por conta de algumas situações que não dava para representar com os números naturais, que são esses números aqui, ó. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não dava para representar com aqueles números. Então foi inventado esses números. Como, por exemplo, temperaturas. A gente usa os números inteiros para representar temperaturas. Você já viu falar de temperaturas? Temperatura do ambiente. Tem hora que o sol está muito quente, tem hora que está muito frio. Então vamos ver aqui, ó. Aqui é 5. Essa bolinha aqui significa graus. 5 graus. Esse C é de Celsius. Eu escrevi bem aqui o nome, viu? Celsius. É a unidade de medida de temperatura. 5 graus Celsius acima de zero. Quando é acima de zero, significa que ele é positivo. Então, a gente só para representar, ó, 5 graus acima de zero. Outra situação aqui. 10 graus Celsius abaixo de zero. Quando é abaixo de zero, significa que é negativo. Então, a gente, só para representar, coloca o sinal de menos e o 10, tá bom? Então, a gente usa os números inteiros para temperaturas. A gente também usa os números inteiros para altitude. Mas o que é altitude?
Altitude são altura de montanha, altura de árvore, mas em relação ao nível do mar, altura da água do mar. E a gente representa ou com sinal de mais ou com sinal de menos. Então, quando é acima do mar, normalmente a gente coloca ou 15 metros de altitude ou 15 metros acima do nível do mar. Então, 15 metros de altitude significa que é positivo quando é acima do mar. E 25 metros abaixo do mar significa que é negativo. A gente representa com sinal de menos. A gente tem outra situação, igual a gente pode falar, o submarino está 100 metros abaixo do nível do mar, então coloca com sinal de menos. O avião está a 100 metros acima do nível do mar, então é mais 10, tá bom? E a gente usa os números inteiros em saldos, tá bom? Em saldos de banco ou de gols de uma partida de futebol. Então vamos falar assim: se a gente depositou ou colocou crédito de 20 reais no banco, ó, crédito e depositou é a mesma coisa. Coloquei crédito de 20 reais, então tem mais 20. Depositei 20 reais, então como é que a gente representa? Eu boto mais 20, um sinal de mais. Agora, se eu vou lá no banco, faço uma retirada de 50 reais, então a gente representa com sinal de menos. Menos 50 reais, tá bom? E quando se trata de gol, saldo de gol, vamos dizer aqui, ó, Flamengo, desse lado aqui, e desse lado aqui, Palmeiras. Vamos ver, eles jogaram, né? E a partida saiu de 4-2. Aí, como é que a gente representa isso? Significa que o Flamengo tem qual o saldo de gol dele? Para saber qual é o saldo de gol dele, você tem que saber quantos gols ele tem a mais do que Palmeiras. O Palmeiras tem 2, ele tem 4, então significa que tem 2. Então o saldo de gol do Flamengo é de mais 2. E o Palmeiras tem quantos gols a menos? Tem 2 também. Então significa que o saldo de gol do Palmeiras é negativo, é de menos 2. Tá bom? Então qualquer coisa você me pergunta, tá? E responda a atividade número 2. Bons estudos e um abraço a todos.